Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trivelli. E hoje, meus queridos, sangue nos olhos, velho. Hoje nós vamos falar sobre vetor. Não tire a atenção dessa tela aí, cara. Anote tudo que for necessário, porque essa aula vai ser uma aula primordial para o nosso entendimento aí nos próximos conteúdos. Beleza? Queridos, nesse vídeo nós vamos aprender a diferenciar grandezas escalares e vetoriais e fazer operações de soma com vetores, mostrar algumas técnicas aí sobre isso, beleza? Então vamos lá, né? Primeira coisa, o que é uma grandeza física, né? Uma grandeza física é tudo aquilo que irá mensurar alguma propriedade da natureza. Nós temos dois tipos, nós temos o tipo de grandeza física escalar, como por exemplo a temperatura, o comprimento e a massa, que são grandezas que eu preciso de apenas um único número junto com a sua respectiva unidade para representá-los completamente. Certo? Então, por exemplo, a temperatura eu falo aqui 39 graus Celsius, o comprimento, sei lá, 101 centímetros, o peso aqui, por exemplo, 1,35 kg, certo? Então, eu estou representando a informação de maneira completa. Mas, quando eu trabalho com uma grandeza vetorial, o negócio já não é bem assim. Nós temos grandezas do tipo vetorial, como por exemplo a posição, nós temos a força, e nós temos a velocidade, certo? Em que, nesse caso, para você poder representar de maneira correta, de maneira completa a informação, nós precisamos indicar, além do número, a sua direção e o seu sentido, certo? Bem, como assim, professor? Olha essa ideia aqui, ó. Por exemplo, se falarmos que um helicóptero irá percorrer 20 quilômetros, a informação fica incompleta, ou seja, é importante que o piloto saiba a direção e o sentido de voo. Ou seja, se você vai falar assim, vou percorrer 20 quilômetros. Se você deseja chegar em algum lugar, ou seja, numa posição, e posição é vetorial, como a gente acabou de falar aqui, certo? Você precisa indicar direção e sentido, ou seja, andar 20 quilômetros à toa não adianta nada, certo? Então a gente precisa, para ficar completa a informação, você precisa dessa direção e desse sentido. Ou seja, nesse caso, nós estamos falando de um vetor deslocamento. E eis a pergunta, o que é um vetor afinal? Certo? Vamos lá então. O vetor, o que ele representa? Primeira coisa, o vetor é representado por um segmento de reta com uma seta em uma das suas extremidades, ou seja, uma reta e em uma das suas extremidades dessa reta você tem uma seta. O comprimento do vetor é proporcional ao valor numérico do módulo da grandeza física que ele representa. A reta suporte indica a direção e a seta indica o sentido. Então vocês percebem aqui, ó, nessa figura que eu estou mostrando aqui embaixo, que você tem a reta, o tamanho da reta representa o módulo, o corpo da reta representa a direção e a seta que está em uma das extremidades representa o sentido, certo? Beleza. Eu quero ver se vocês estão espertos sobre a questão de vetores. Vem aqui comigo, queridos. Observe os dois carros na fotografia. O que está acontecendo com os carros? Se você for olhar a fotografia, parece que ele está numa BR duplicada, certo? Que tem aquelas BRs que tem uma mureta no meio. Por exemplo, a BR 277, que desce aqui, por exemplo, de Curitiba para Paranaguá. E o que acontece? A gente está percebendo que em ambos os lados tem dois carros em movimento, certo? E eles estão em pistas opostas, ou seja, por exemplo, um está subindo a serra e outro está descendo, um exemplo. Se ambos marcam no seu velocímetro 50 km por hora, podemos afirmar que eles possuem a mesma velocidade? Sim ou não? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso e a gente já responde essa questão.
E aí, meus queridos, caíram na pegadinha do vetor? Ah, vetor, vocês devem caíram, né? O cara fala assim, que pergunta boba, professor, pelo amor de Deus, você está me chamando de tongo. Não, não é isso, cara. É o seguinte, vetor, velocidade é um vetor. E para mim poder comparar um vetor com outro, eles têm que ser iguais nos seus 3 requisitos. Módulo, direção e sentido. Então, nesse caso, eles têm o mesmo módulo, ou seja, 50 km por hora. Eles têm a mesma direção, porque as estradas estão ali paralelas nesse caso, certo? Mas em sentidos opostos. Ou seja, a resposta é não, querido. Por quê? Porque o sentido é diferente. Mas a opção falou vetor velocidade. Cara, velocidade, na sua concepção, é vetor e ponto final. Beleza? Ok. Vamos ver se você fica esperto agora. Vamos ver se você está espertão, velho. Aqui, ó. Outro exercício. Observe o tráfego dos automóveis pelas ruas de um bairro representado a seguir. Então, você tem o seguinte. O veículo A, ele está indo da esquerda para a direita. O veículo B, ele está indo da direita para a esquerda. O A tem uma velocidade de 10 km por hora. O B tem uma velocidade de 15 km por hora. Enquanto que o veículo C, ele está subindo, ele está indo de baixo para cima, com velocidade de 10 km por hora, e o veículo D, ele está, está também subindo de baixo para cima a 20 km por hora. Certo? Com essas informações, quais dos automóveis têm a mesma direção de movimento? Quais desses automóveis têm o mesmo sentido de movimento? Então, veja, o item A fala em direção de movimento. Quais desses carros têm a mesma direção de movimento? No item B, quais desses carros têm o mesmo sentido de movimento? O item C, quais desses veículos têm o mesmo módulo de velocidade? E o item D, quais desses veículos têm a mesma velocidade? Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nisso aí e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, não caíram de novo na pegadinha do vetor, cara? Lembre-se que vetor é definido por 3 coisinhas, hein? Módulo, direção e sentido, queridos. Olha aqui, ó. Então, primeira coisa, quais desses automóveis têm a mesma direção de movimento? Certo? Se você for olhar, o veículo A e B têm a mesma direção de movimento, por quê? Porque o veículo A, ele está indo da esquerda para a direita, o B da direita para a esquerda. Mas eles estão no mesmo alinhamento, ou seja, estão horizontais, a mesma direção, certo? Enquanto que o C e o D, eles estão subindo, estão de baixo para cima, ou seja, a sua direção, ela é vertical, certo? Então, a gente pode dizer que é a direção vertical. Quando eu falo direção vertical ou direção horizontal, eu não estou especificando o lado, o extremo disto, certo? Então, agora ele fala em relação ao sentido de movimento. Né? Quem tem o mesmo sentido de movimento? É o veículo CD, porque eles estão de baixo para cima, certo? Eles estão indo como se fosse uma roda do vento, estaria falando sobre a questão de sul para o norte. Quem tem a mesmo módulo de velocidade? Isso aqui é fácil, né? A gente vai perceber que é o A e o C. Nós estamos apenas falando em módulo, ou seja, apenas o valor. E agora que vem a D, a mesma velocidade. Quais desses veículos têm a mesma velocidade? Eu tenho certeza que alguns falaram alguns valores aí, mas nenhum. Nenhum tem a mesma velocidade. Pode ter o mesmo módulo, tem veículos que têm o mesmo módulo, veículos que têm a mesma direção, tem construção que tem o mesmo sentido, mas os 3 ao mesmo tempo, nenhum deles. Beleza? Gostar do exercício? Show de bola, né? Agora nós vamos começar a arrepiar aqui, ó. Vamos começar a arrepiar. Bem,
Vamos falar sobre os vetores, né? Como é que a gente faz operações com vetores? Aí que é um BOzito. Por quê? Porque quando a gente fala com vetor, meus queridos, infelizmente, vetores exigem operações especiais. Eles não respeitam as mesmas regras lá do sistema algébrico comum. Ou seja, quando eu vou fazer uma soma de um sistema numérico escalar comum, eu vou só somar ele em relação ao seu sinal, certo? Agora, em vetor eu tenho que levar em consideração a direção e o sentido também. E aí o buraco é um pouco mais embaixo, certo? Então aqui, com qualquer grandeza física, frequentemente realizamos operações como adição, subtração e entre outras. Embora estejamos acostumados com operações em números, os vetores exigem outros procedimentos. Então eu vou ensinar aqui vocês algumas técnicas para isso. A primeira delas é a técnica do paralelogramo. O que eu vou sugerir para vocês? Pega o caderno de vocês aí, certo? Anotem um lugar, nem dá um pause na aula nesse momento, se der, e anote isso aí, meus queridos. Que aqui é só fazendo para aprender. O que você vai fazer? Vamos somar os vetores R1 e R2, ou seja, vetor resultante, vou chamar ele de R de resultante, é igual à soma vetorial do vetor 1 com o vetor 2. Tá? Uma coisa interessante de falar sobre vetores que eu acabei esquecendo de comentar aqui é a sua simbologia. Percebam que todos os vetores eles sempre têm uma setinha sobre o símbolo da grandeza. Então aqui se você for olhar, eu consigo identificar que esse cara é um vetor por causa dessa nomenclatura. R, por exemplo, R1 tem uma setinha em cima dele. Essa setinha não indica nada de direção, não fala nada sobre sentido, nada disso. Ele é apenas uma simbologia, é só para dizer que aquilo é uma grandeza vetorial. Ou seja, grandezas vetoriais, elas têm que ter, normalmente, a setinha em cima, que é essa nomenclatura. Ou alguns livros, por exemplo, trabalham com negrito, certo? Mas não é muito o caso do Brasil aqui. Então, grandezas vetoriais trabalham lá com a setinha em cima, grandezas escalares não tem a setinha, ok? Beleza. Então, veja esse vetor 1 aqui. O vetor 1 ele é um vetor horizontal que está apontada para a direita, enquanto que o vetor 2 ele é um vetor diagonal para cima, certo? Indo da direita para cima, certo? E ele tem um certo ângulo com essa horizontal ali, ok? O que eu vou fazer na regra do paralelogramo? Muito simples, meus queridos. Vamos representar os vetores com origem em O e traçamos retas paralelas entre R e S para cada um deles. Como assim, professor? Cara, é muito simples. Você vai colocar a origem do vetor R1 com a origem do vetor R2, certo? Que essa figura está sendo representada à sua esquerda. E o que você vai fazer? Você vai fazer um paralelogramo, ou seja, paralelogramo lembra o quê? Isso mesmo, cara. Retas paralelas, certo? Então você vai fazer o quê? Uma representação do R1 sobre a extremidade do R2, certo? Então eu fiz aqui uma linha paralela, até pontilhada, como está representado aqui, R1, faço uma reta paralela a R1 na extremidade de R2, da mesma forma como eu faço uma reta paralela de R2 na extremidade de R1. E com isso eu fecho um paralelogramo, certo? E aí, depois que eu vou fazer com isso? Eu vou juntar a origem O com o final da junção das linhas R e S. Ou seja, o vetor resultante R é a diagonal do paralelogramo, formado com a origem do ponto O e a extremidade do ponto A. Certo? Então, vai ser essa soma vetorial que nós vamos ter ali. Beleza? Faça isso no seu caderno, faça com calma, revise de novo ali para você poder aprender como é que é feito. Você tem que ter noção do que é uma coisa paralela. Primeira coisa, senão não vai conseguir sair do lugar. Certo? Então, faça uma boa representação. Vetores é capricho. Precisa ter capricho nesse momento aqui. Pega uma reguinha, use alguma coisa como régua, mas faça esse exercício aqui. Certo? Bem, como é que a gente faz para determinar o tamanho desse cara? Certo? Se você souber o ângulo que o R1 e R2 faz com ele, eu posso aplicar a chamada lei dos cossenos, que é uma fórmula meio feia, mas ela é relativamente simples de ser trabalhado, certo? Ou seja, o módulo desse vetor, quando eu represento a palavra módulo, eu faço o seguinte, coloco o vetor R com duas barras, uma do lado da outra, certo? Esse é o símbolo de módulo, como o módulo da matemática lá, certo? E ficaria o seguinte,
o módulo de R2 vai ficar R2 ao quadrado é igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais 2 vezes R1 vezes R2 vezes o cosseno alfa, que nesse caso o alfa é o ângulo entre R1 e R2. Cosseno é valor tabelado, você acha em tabelas aí, né? Tem aqueles valores padrãozinho que a gente conhece, mas é bem de boa, tá bom? Bem, então é isso aí. Outra forma da gente fazer isso é trabalhar com a regra do polígono. O polígono, como é que funciona? O primeiro vetor, a partir da origem O, né, a origem do segundo vetor coincidindo com a extremidade final do primeiro, a origem do terceiro na extremidade final, na extremidade do segundo, etc. Ou seja, você vai engatando um vetor atrás do outro, fazendo cópias idênticas com relação ao seu tamanho e o seu ângulo ali, certo? Tem que ser idênticos. Então, esse GIF, ele trabalha muito bem, certo? Mostrando para vocês aqui, ó, tem o vetor U, o vetor V e o vetor W, eu vou colocando um na sequência do outro, certo? E o vetor resultante tem a mesma origem do primeiro vetor e a sua extremidade coincide com o último vetor. Ou seja, eu vou traçar uma junção entre esses vetores ali e chamar isso de resultante, certo? Então eu vou engatando um vetor atrás do outro, certo? Como se fosse um vagão de trem, respeitando os seus ângulos envolvidos ali. E aí, fechei o negócio, eu posso juntar, achar a resultante, pegando a origem do primeiro com a extremidade do último vetor. Beleza? Então, vamos lá. Resumindo, a regra do paralelogramo ela é uma forma muito utilizada quando você tem dois vetores. Enquanto que a do polígono, você vai utilizar quando você tem mais de dois vetores. Então, tem um GIF que mostra muito certinho sobre isso. No regra do paralelogramo, coincido as origens, certo? Faço retas paralelas um com a extremidade do outro e a diagonal do paralelogramo formado é a resultante. Enquanto que a do polígono, eu vou colocando os vetores em sequência, como está sendo mostrado aqui, a origem do um com o final do outro e, no final de contas, a resultante é uma reta, um vetor que liga a origem do inicial com a origem do final, ok? Beleza. Então, estamos aí, né? Queridos, vamos fazer um exercício para poder mostrar para vocês ver como é que está, se está tudo certo aí, se está tudo rolando, ok? Tem um exercício da UFPR Litoral Adaptada. Um pequeno parapente sobrevoa Matinhos para leste com velocidade de 60 km por hora em relação ao ar, ao mesmo tempo que o vento sopra para o sul com velocidade de 80 km por hora. Qual a velocidade e a direção em relação ao solo do avião? Eu deixei aqui a figurinha do sistema de coordenadas, como a gente trabalha aí, né? Ó, dos ventos, norte, sul, leste, oeste, para você poder ter uma noção, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver isso e daqui a pouco a gente volta.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Ele não é um exercício tão simples assim, né? É um exercício federal, né? Um exercício de vestibular. Mas é uma coisa bem interessante, né? Imagina você, por exemplo, nadando, você quer atravessar o lado de um, né, ir para um rio, certo? Atravessar a margem de um rio. Você imagina que esse rio tem correnteza. Se você imaginar o ponto que você quer chegar e nadar em linha reta em relação a esse ponto, você com certeza não vai parar nele. Por quê? Existe uma soma vetorial. Existe a soma da sua velocidade, né, que você está nadando, junto com a velocidade do rio, certo? Que acaba te levando um pouquinho para trás. Ou seja, você vai ter uma soma resultante vetorial em cima disso. Ok? Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Para mostrar isso, tem que trabalhar com vetor, não tem que fazer. Então, eu sei o seguinte. O vento, ele está soprando para leste, certo? Então, você vai ter aqui um vetor, eu não fiz em módulo, não coloquei nada de tamanhos, tá? Só fazendo uma representação aqui, mas eu sei que, por exemplo, leste é para cá, e isso representa, né, uma reta, no caso, que vai dar para a direita, e aí você tem os 60 km por hora, como é representado pela rosa dos ventos aqui. Você tem a questão do 80 km por hora. O 80 km por hora está apontando para o sul. Nesse caso, eu vou utilizar a regra do paralelogramo, certo? E aí vem a questão, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer duas retas paralelas, ou seja, uma reta paralela ao vetor de 60 km por hora e outra reta paralela ao vetor 80 km por hora. E vou fechar o paralelogramo, que nesse caso vai dar uma espécie de um quadrado, um retângulo assim. E a diagonal desse cara vai dar a nossa direção e sentido, ou seja, se você comparar isso com o sistema de coordenadas, roda dos ventos, vai ser uma direção sudeste, certo? E o valor dele? Bem, o valor aqui, se você fizer a soma vetorial de maneira correta, vai dar 100. Mas como é que eu cheguei nesse resultado? Vamos lá para o quadro. Então é o seguinte, eu vou utilizar aqui, nesse caso, eu vou utilizar aquela equação gigante que eu acabei falando para vocês, certo? Essa equação gigante aqui. Mas eu tenho um negócio interessante. Quando vocês forem ver ali o ângulo entre o sul e o leste, eu sei que vai ser ali 90 graus. E eu sei uma coisa muito interessante. Se isso aqui for 90 graus, cosseno de 90 é zero. Ou seja, toda essa parte aqui, ó, irá zerar. Certo? Porque eu estou multiplicando o número por zero. Certo? Então, cosseno de 90 é zero, certo? E tudo vai zerar ali. O que vai me sobrar para mim é isso aqui. R ao quadrado é igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, em que os R são aqui os vetores velocidade, certo? Então, a resultante que eu tenho é o velho Pitágoras, né? E é óbvio, porque ali, se você for entender a figura, você tem um triângulo retângulo, então você pode trabalhar com o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Por isso que resultou aquilo ali. E aí você substitui, vai ficar o seguinte, R ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Então, você vai fazer 60 vezes 60, 3.600, mais 80 vezes 80, 6.400, certo? Lembrando que tem o quadrado aqui. Vou tirar a raiz disso aqui, certo? Isso aqui vai dar 100, vai dar, melhor dizendo, vai dar 10.000. Vou tirar já a raiz desse cara e, consequentemente, eu acho o valor de 100 km por hora. Tá aí. Show de bola a questãozinha, né? Tranquilidade, né? Vamos lá. Então, nesse vídeo, nós vimos que o vetor velocidade, melhor dizendo, o vetor é uma entidade matemática abstrata, caracterizada por um número não negativo, com uma direção e um sentido. E operações vetoriais exigem matemáticas de forma... operações matemáticas, né, exigem operações diferentes das operações de escalares. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais, meus queridos!